A paz do Senhor, amada igreja. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez iniciando nosso culto de adoração, de exaltação ao nosso Deus, que é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. E o Espírito Santo nos convida a buscar ainda mais a presença do Senhor. Eu creio que nós já estamos na presença dEle e que nós possamos, de certo modo, descansar na presença dEle. Quem aqui quer descansar na presença do Senhor? Todos nós, né? Convido você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 97, que fala da majestade e o domínio de Deus. Nós vamos ler o capítulo 97, versículo 9 ao 12. Salmo 97, versículo 9 ao 12. E a palavra de Deus diz assim, irmãos: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, o livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Versículo 12, mais uma vez. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao teu santo nome. O Senhor nos torna justos, mas não pelos nossos merecimentos, ou pelas nossas obras, mas sim pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E uma vez firmado, uma vez justificado diante do Pai, nós sequer temos motivos de nos entristecer, mas sim ter motivos de sobra para nos alegrar. Alegrar o nosso coração, alegrar os nossos pensamentos, alegrar o nosso dia, mesmo que o nosso dia esteja chegando ao final, mesmo que o teu dia tenha sido um dia triste. O Espírito Santo te convida a finalizar esse dia com muita alegria no teu coração, glorificando, exaltando esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, que é justo, que é bom, que é reto e que é misericordioso com todos nós. Então, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega os seus desejos, entregue as suas mazelas, as suas angústias diante do Senhor e se permita se alegrar na presença dEle. Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo, porque Ele cuida dos teus filhos, Ele ampara os seus filhos. Todos aqueles que buscam refúgio no Senhor o encontrarão. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Pai, o que seríamos de nós se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor? Nós não suportaríamos, Senhor. Porque sem o Senhor nada podemos fazer, nada somos, sequer temos valor algum. Mas o Teu amor, a Tua graça que é derramada sobre as nossas vidas, isso nos torna muito maior do que tudo nesta terra, Senhor. Nós nos alegramos diante do Senhor, porque o Senhor tem nos amado de maneira incondicional. E esse amor tem nos dado talvez um constrangimento, porque nos falta palavra para descrever esse amor. Mas, meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um aqui presente, a começar pelo meu coração, a começar por cada um que aqui está, que saiu do conforto da sua casa, do reduto do seu lar, para poder vir te adorar, para poder vir te glorificar, para te exaltar, santo e poderoso Deus. Então, Pai, nós te pedimos, se há algum coração aqui triste, Senhor, alegra com a Tua presença, Pai. Se há algum coração aqui pensando em desistir, que essa decisão seja mudada a partir de agora. Que essa vida se entregue novamente ao Senhor, que ela se renove novamente nos Teus seios, nos Teus abraços, Senhor. Pai, se há algum coração aqui irado, aquieta-te esse coração, Senhor. Se há algum coração aqui enrijecido, Senhor,
amolece esse coração, Senhor. Se há algum coração aqui de pedra, tira esse coração e transforma num coração de carne, um coração que pulsa, que vibra, que sente, que se alegra na Tua presença. E a Tua palavra diz que o justo se alegrará na Tua presença, Pai. E mesmo que o inimigo, mesmo que o mundo venha nos acusar, nós não vamos ouvir mais, porque o Senhor mesmo está dizendo: justos, se alegre na minha presença. E nós somos justificados através do sangue de Jesus. E é esse sangue que nos lavou as nossas vestes e que nos dá a ousadia, que nos dá o acesso direto ao Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor, no intuito de agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos. Obrigado, Santo e poderoso Deus, por tudo que o Senhor acrescentou no nosso dia, no dia de hoje. Mas, Pai, a partir de agora, tudo que formos fazer aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu nome, seja para Te exaltar, seja para Te glorificar, porque Tu és o nosso único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. É por isso que agradecemos desde já e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor? Um cântico bem simples, todo mundo conhece, e peço a ajuda de vocês, amém? Que Deus nos abençoe. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Mais uma vez. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Vamos mais uma vez? Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Santo e poderoso Deus, como é bom, Senhor, louvar e adorar ao Senhor, e ter a plena certeza que o Senhor tem ouvido os nossos louvores, Senhor, o Senhor tem ouvido a nossa oração, porque estamos com os nossos corações derramados na presença do Senhor, estamos com os nossos corações totalmente entregues nas Tuas mãos, Senhor, porque confiamos em Ti, Te exaltamos e Te glorificamos em todo e qualquer tempo, seja na angústia, seja na alegria, seja na tristeza, seja em toda e qualquer circunstância, Senhor, nós Te louvaremos, nós Te exaltaremos, nós glorificaremos ao Senhor em todo e qualquer tempo, Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Vamos mais um? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o Seu nome.
louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos mais uma vez? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, e louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Uma salva de palmas para o nosso Deus, para o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Pai. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela graça recebida das tuas mãos. Obrigado por estarmos aqui, reunidos no teu nome. Senhor, é motivo de gratidão de cada coração, eu creio, que todos nós somos devedores, Pai, pela graça que recebemos, sabendo que nós não merecemos nada, mas o Senhor tem sido bom o tempo todo para conosco, Pai. Que a tua mão continue estendida para nos salvar, para nos curar, para nos dar vida em abundância, sabendo que o Senhor nos alcançou. Através da morte de Cristo nós fomos restaurados, nós fomos ressuscitados com Ele e temos vida, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos hoje. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Se alguém trouxe uma oferta para entregar, fique muito à vontade. Glória a Deus. Vamos convidar o André, que vai estar trazendo uma palavra ao nosso coração. Vamos meditar, saber que Deus tem algo para nós, sairmos daqui pensando no que Deus falou conosco nesta noite, amém? Paz do Senhor, igreja, amém? É sempre bom, sempre um prazer poder ministrar a palavra de Deus e, como sempre digo, uma grande responsabilidade também. E a palavra de hoje já tem estado no meu coração já há algum tempo. Por isso eu falo para a igreja que antes de pregar para vocês, eu já preguei para mim, vou continuar pregando para mim. Eu me incluo em tudo que for falado aqui nessa noite. É para mim também, com certeza. E domingo, conversando com meu irmão mais velho, Rodrigo, falei para ele que nós adoramos criticar essa geração atual,
mas não paramos para pensar qual foi o legado que nós deixamos para ela. Qual tem sido o legado que nós temos deixado para essa nova geração? E uma pergunta que eu sempre faço, sempre me pergunto a mim mesmo, é por que temos vivido um evangelho tão superficial? Por que não temos experimentado mais e mais de Deus nas nossas vidas? Por que a geração atual é tão inerte às coisas do reino de Deus? Então, na mensagem de hoje eu quero falar um pouco do que tem faltado nos nossos dias, tanto no contexto geral, enquanto igreja. E quando eu falar igreja, não estarei me referindo a esta igreja apenas, a ela também. Não sou aqueles pregadores que com medo falam, eu não estou falando com essa igreja e com toda a igreja na face da terra. Estarei me referindo a ela, mas também estarei me referindo ao contexto individual, enquanto discípulos do Senhor Jesus que somos, cada um de nós. O que precisamos fazer para voltarmos a experimentar mais de Deus em nossas vidas? Sempre pensando na igreja, então, de forma geral, mas também sempre pensando no nosso individual. O que nós podemos fazer como igreja, o que eu posso fazer como discípulo do Senhor, para voltarmos a experimentar mais de Deus nas nossas vidas. E o texto que nós vamos ler, eu na verdade vou me referir a todo o contexto desse texto, mas nós vamos ler os 4 primeiros versículos, que narram um evento, talvez o principal evento na história da igreja, que é o início da igreja. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Vou me referir a todo o contexto, mas nós vamos ler os 4 primeiros versículos de Atos, capítulo 2. Versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes não era um dia especial, não é o nome de um dia. Pentecostes era uma ocasião, uma festa que ocorria naquela época. Cumprindo-se esse dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Friso a parte A do versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Já pulando lá para o final, se eu pudesse resumir, o que falta para nós hoje, enquanto discípulos, enquanto igreja, é sermos cheios do Espírito Santo. É o que nos falta. E nós vamos meditar um pouco mais sobre isso. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e te agradecemos pela Tua palavra, que tem falado, tem nos ensinado, tem nos alimentado. E nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e pedimos, dá-nos a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, como tem sido, ó Deus, em todas as vezes que nos reunimos no Teu santo nome. Continue falando conosco, é o que nós te pedimos,
No nome santo de Jesus, amém e amém. Nós estamos diante de uma passagem que registra um acontecimento que trouxe um impacto coletivo, um impacto individual na vida dessas pessoas. Trouxe tanto um impacto coletivo como individual. Podemos olhar para esse registro de Atos e dizer que aqui ocorreu o quê? Um avivamento. O primeiro avivamento da igreja. Ou podemos dizer que a igreja já se inicia com um avivamento. Um avivamento dá início à igreja. E não é um avivamento qualquer, é um verdadeiro avivamento. E por que eu falo isso? Eu digo isso porque de tempos em tempos surgem movimentos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, profetizando a chegada de um grande avivamento, e esse grande avivamento nunca chega. São só movimentos. Há muitas características que poderíamos apresentar sobre verdadeiros avivamentos, mas nessa introdução eu quero falar de apenas 3 características que nos faz compreender quando um avivamento é verdadeiro, quando estamos diante de um verdadeiro avivamento. Essas características é mudança de vida, conversão de almas e transformações sociais. Eu sou um apaixonado pela história da igreja. Eu tenho em casa uma coleção de livros que conta a história da igreja desde esse evento aqui em Atos até os dias atuais. Conta toda a história da igreja, como ela se organizou, como o cânon, a Bíblia foi montada. Conta as histórias da reforma, os avivamentos. Em todos os avivamentos, se nós formos olhar a história, sempre que ocorreu um avivamento, houve mudança de vida, houve conversão de almas e houve transformações sociais. Se não estiver ocorrendo isso, não é um avivamento, é um movimento. Vai passar e não vai deixar resultado nenhum. Mas verdadeiros avivamentos traz isso, mudança de vida, conversão de almas e transformações sociais. Para falar um pouquinho de mudança de vida, em Atos 2,14, nós vemos um homem que, não muitos dias antes, acovardado pelo medo, negara Jesus, mas que agora se levanta com ousadia e prega a palavra de Deus. Eu estou falando de Pedro. A partir de Atos 2,14, ele começa a pregar a palavra de Deus com ousadia. Este mesmo Pedro, que não muitos dias antes havia negado Jesus, por causa do medo. Tinha medo de ser um discípulo de Jesus. Mas agora, ao provar de um avivamento na sua vida, no seu individual, ocorre essa transformação e ele com ousadia se levanta para pregar a palavra de Deus. Este mesmo Pedro, em Atos 3:6, ao se deparar com um aleijado na porta do templo chamado Formosa, que lhe pedia ali esmola, ele olha para esse homem e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele provara de um avivamento que transformou a sua vida e que também agora está transformando a vida de outro homem, que não mais é um paralítico, um aleijado, mas que agora ele tem plena saúde. Então, só para deixar como exemplo de que verdadeiros avivamentos traz transformações de vidas. Só para citar este exemplo. Para falar um pouco de conversão de almas, Atos 2,41 traz o registro da conversão de quase 3.000 almas
após ouvirem a pregação de Pedro. Quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho após ouvir a pregação de Pedro. Um avivamento que trouxe conversão de almas. Se nós olharmos, não precisa ir lá em Atos, alguns anos atrás, na década de 30, 40, 50, quando surge esta igreja, surge a partir de um avivamento que começou a ocorrer no meio do povo de Deus. Foram cheios do Espírito Santo, evangelizavam, pregavam, vidas foram transformadas, almas foram convertidas ao Evangelho, muitas igrejas surgiram. Então, verdadeiros avivamentos traz conversão de almas. E para falar um pouco de transformações sociais, eu quero ler Atos 17, apenas uma parte do versículo 6 que diz: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Isso foi um homem que foi correndo para as autoridades da cidade de Tessalônica. Quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, ele vai desesperado falar para as autoridades: estes que têm agitado o mundo, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Quando ocorreu esse avivamento em Atos, o mundo foi sacudido. Houve transformação em todo o mundo. Quando a gente estuda a história do avivamento metodista que ocorreu na Inglaterra, houve transformações sociais. A história diz que bares, prostíbulos se fecharam e abriram igrejas no lugar, porque o Evangelho chegou, transformando vidas, convertendo almas e causando este impacto social. Então, para que a igreja volte a experimentar esse avivamento verdadeiro, seja no âmbito coletivo ou mesmo no individual, se todos não quiserem viver este avivamento, você pode viver você mesmo, no seu individual. Deus pode te avivar, encher você com o Espírito Santo. E o que precisamos fazer? Rapidamente, eu quero falar de 3 práticas. Precisamos voltar a ter compromisso com 3 práticas na nossa vida, tanto como igreja, como no individual. Tanto no coletivo, como no individual. Nós precisamos. E o primeiro compromisso que eu quero falar é o compromisso com a oração. Este avivamento em Atos começou com oração. Mas o texto que nós lemos fala que eles estavam sentados e do nada aconteceu. É por isso que nós nunca podemos ficar só no texto. Precisamos analisar texto e contexto. E o versículo 1:14 de Atos diz que todos estes, falando dos discípulos, Jesus acabara de ascender ao céu, deixando a promessa: fique em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. E o que eles fazem? Eles vão e se reúnem. E Atos 1:14 diz que todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles não estavam lá nos cenáculos à toa. Eles estavam lá perseverando na oração unanimemente. Nós precisamos nos voltar
a oração. Alguém disse que a geração atual, eu me incluo, faço parte. Alguém já disse que a geração atual desaprendeu a orar. Existem igrejas que nem culto de oração tem mais. Não se ora mais. Os cristãos não oram mais. Eu compartilhei aqui o meu testemunho individual num culto de oração, que não muito tempo atrás, eu mesmo, tinha a ousadia de iniciar os meus dias sem orar. E foi vindo aqui, na casa de Deus, ouvindo a palavra, eu comecei a ser incomodado. Lembro-me do Eurico, numa ministração, tocando e ministrando, ele falou que nós precisamos iniciar os nossos dias falando com Deus, dando bom dia a Deus. E eu compartilhei no culto de oração que quando eu tinha algum compromisso individual, eu acordava mais cedo para ir nesse compromisso e não chegar atrasado no trabalho, mas eu não fazia isso para orar. Nós somos especialistas em inventar desculpas, em inventar justificativas, desde o Éden. Desde o Éden. E Deus me trouxe isso, falou, quando você tem um compromisso individual, você acorda mais cedo. Por que você não começa a acordar mais cedo para iniciar o seu dia orando? Para iniciar o seu dia lendo a palavra de Deus? E não é para minha glória, porque isso é muito pouco ainda. Mas desde então eu tenho feito isso. Nós não podemos ficar dando justificativas, inventando desculpas. Nós precisamos agir. E isso se tornou uma prática. Eu não consigo mais iniciar o meu dia sem orar. As primeiras vezes foi difícil. Mas quando se torna uma prática, o próprio hábito, o próprio Espírito Santo vai te fortalecendo, vai te ajudando. Então nós precisamos, como igreja e como discípulos, no coletivo e no individual, nos voltar para a oração. Precisamos ter compromisso com a oração. A segunda prática que eu quero falar é o compromisso com a palavra de Deus. Como já vimos, Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Pregou. O que ele fez? Anunciou a palavra de Deus. Não vamos experimentar um avivamento verdadeiro na igreja de Cristo, ou mesmo nas nossas vidas, se não nos voltarmos à palavra de Deus. Se não voltarmos a ter compromisso com a palavra de Deus. As igrejas de hoje em dia estão abrindo mão do ensino. Não se ensina mais a palavra de Deus. Não tem escola dominical, não tem discipulado, não tem culto de ensino. E as gerações vão se perdendo. A palavra de Deus lá em Oséias traz aquele aviso, advertência, dizendo que o meu povo está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento. Quando não há o ensino da palavra de Deus, o povo perece. Falta conhecimento, falta temor. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos voltar a ter compromisso com a palavra de Deus. Posso citar também o exemplo da reforma que ocorre lá
a reforma que Esdras faz na nação de Israel, quando eles acham o livro da lei, e ele abre o livro da lei e começa a ler para o povo, e o que ocorre? Arrependimento de pecados, o povo enxerga o seu pecado, o povo enxerga o quão distante estavam da presença de Deus, e há quebrantamento, há arrependimento. A palavra de Deus precisa ser ensinada. O livro de Salmos dedica um capítulo inteiro só para falar da palavra de Deus. Salmo 119 é inteiro dedicado à palavra de Deus. E é neste salmo que há um versículo muito importante dizendo, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Naquela época, os judeus, as pessoas daquela época não viajavam à noite. Óbvio, não havia iluminação pública. Era muito perigoso sair de casa à noite. Eles não saíam à noite. Mas quando precisavam sair, eles saíam com uma lâmpada colocada sobre os pés, que ia iluminando o caminho. E o salmista está fazendo uma comparação a isso, dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra de Deus que vai nos fazer andar com segurança neste mundo. É a palavra de Deus que vai trazer luz para o nosso caminho. Mas nos falta compromisso. Falando agora um pouco do individual. Se é verdade que algumas igrejas têm abrido mão do ensino, é verdade também que muitos cristãos, muitos discípulos têm aberto mão da palavra de Deus. Só abrem a Bíblia na igreja. Quando abrem. Porque às vezes nem na igreja lê a Bíblia, muito menos em casa. É um enfeite. Fica na estante juntando pó. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é o alimento espiritual. Como que vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo se não nos alimentamos da palavra de Deus nas nossas casas, com os nossos filhos? Você não é pai, mas eu sou filho. E eu me lembro que meu pai, quando éramos crianças, fazia culto familiar, culto infantil. E mais uma vez eu falo, não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Muitas pessoas já perguntaram para o meu pai, como que você conseguiu criar 4 filhos, homens, que costumam dar mais trabalho? Amigos do meu pai no serviço falam para ele, meus filhos só me dão problema. Meus filhos só dão dor de cabeça, como é que você conseguiu criar 4 filhos? Desde pequeno eu ia para a escola dominical. Desde pequeno meu pai fazia culto no lar. Fazia a gente ler a palavra, explicar o que a gente entendeu. A igreja tem a sua responsabilidade, sim. Sem dúvida, porque vai ter no nosso meio pessoas, crianças, jovens que não têm o pai convertido. A igreja não pode se ausentar do papel de ensinar, de ministrar a palavra de Deus, mas essa responsabilidade também está com cada um dos pais, sacerdote do lar. É a sua responsabilidade ensinar o seu filho, como a Lana falou aqui,
ensinar a palavra de Deus, ensinar a luz, ensinar o caminho. Ensina o caminho. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando crescer não se desviará dele. Nós precisamos ter esse compromisso com a palavra de Deus. E a terceira prática é o compromisso com o testemunho. Isso é o que talvez, acho que as três coisas, mas isso também é muito forte. Falta muito hoje. Eu às vezes tenho vergonha de dizer que sou evangélico, porque o evangélico está com uma imagem terrível. Quando fala que eu sou evangélico, as pessoas pensam que eu sou alienado, que eu vou à igreja, que eu dou dinheiro para o pastor, que eu não amo o próximo, porque essa é a imagem que muitos evangélicos estão deixando aí fora. Pastores na televisão que só pedem dinheiro, que só prega prosperidade, não prega salvação. Cristãos evangélicos, melhor dizendo, que ensina a vingança. Tem uma música aí de uma cantora gospel que ensina a vingança. E tem uma música do Legião Urbana que fala: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Qual é a imagem, qual é o testemunho que os evangélicos têm deixado lá fora, na maioria das vezes ruim? Na maioria das vezes ruim. Este livro de Atos registra a ocasião em que os discípulos passaram a ser chamados cristãos. Está lá em Atos 11, 26. E sucedeu que todo o ano se reuniam naquela igreja, e o que eles faziam? Olha que interessante. Ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando pergunto a minha religião, eu não falo mais que eu sou evangélico, eu falo que eu sou cristão. E aí, mas cristão o quê? Católico? Cristão protestante. Ah, mas o que é protestante? É evangélico. Aí eu falo, mas eu gosto de falar que eu sou cristão. E por que os cristãos aqui, os discípulos aqui em Antioquia foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Porque eles se pareciam com Cristo. Dar testemunho é muito mais, já falei isso aqui, é muito mais do que ser honesto. É muito mais do que não falar mentiras. Até porque ser honesto, não mentir, isso é obrigação. A pessoa não precisa ser cristã para não fazer isso. Inclusive eu já ouvi muitas pessoas dizer: nossa, fulano é tão bom, não mente, não faz mal para ninguém, é honesto, só falta Jesus na vida dele. Só falta tudo. Só falta tudo. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Ter compromisso com o testemunho. É fazer com que as pessoas, ao olhar para nós, enxerguem Cristo em nossas vidas. Não apenas uma boa pessoa honesta. Não apenas uma pessoa que não faz mal, que não fala mal dos outros, que não fica murmurando. Isso é o mínimo. Mas quando as pessoas olharem para nós, elas precisam enxergar Cristo Jesus. É isso que é dar testemunho. Como aconteceu com esses cristãos em Antioquia.
foram chamados de cristãos, porque as pessoas olharam para eles e enxergaram Jesus. Eu concluo então dizendo que precisamos nos voltar à oração, precisamos nos voltar à palavra de Deus, e ao fazer isso, as pessoas voltarão a enxergar Jesus nas nossas vidas. Automaticamente nos voltaremos ao bom testemunho. Somente assim Deus começará a promover mudanças em nós e, consequentemente, mudanças à nossa volta. Eu te convido a ficar de pé. Chega de desculpas, chega de justificativas, chega de culpar gerações passadas, de culpar a geração atual. A mudança deve e precisa começar em nós, em cada um de nós. A mudança deve começar em mim. Se você acha que precisa melhorar, se você acha que precisa orar mais, meditar mais na palavra de Deus, se você acha que precisa transparecer mais Jesus na sua vida, eu te convido a orar. Eu preciso orar mais. Eu, André, preciso orar mais, preciso meditar mais na palavra, preciso dar um testemunho melhor, que o Espírito Santo possa nos levar a esse entendimento. Senhor nosso Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que possamos voltar a ter prazer na oração, Senhor. Que possamos ter prazer na oração, em falar contigo, ó Deus. Não somente na igreja, mas no nosso individual, nas nossas casas, no nosso dia a dia. Que possamos orar sem cessar, estar com o nosso pensamento voltados a Ti, Senhor. Que possamos iniciar os nossos dias orando, entregando as nossas vidas, o nosso dia nas Tuas mãos, Senhor. Que possamos ter o prazer de falar contigo através da oração. Assim também que possamos ter prazer de ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. A Tua palavra que é alimento, é sustento, é a luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra possa voltar a fazer parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, ser o nosso alimento diário, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos desperte, Senhor, à oração, ao estudo da Tua palavra, à meditação. E nos ajude também, Senhor, a dar testemunho da nossa fé. Que as pessoas, ao olhar para as nossas vidas, possam enxergar o Cristo que está em nós. Porque não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. Que essa palavra seja verdade em nossas vidas, Senhor. Que as pessoas, ao olhar para nós, possam enxergar Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite. E te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra que instrui, que dá a direção, que traz luz ao nosso caminho, ao nosso entendimento. Nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Falando em oração, toda terça, às 6:30 da manhã, às 7:30, nós estamos aqui orando de manhã. E depois, sexta-feira de novo,
das 6h30 às 7h30 da manhã e depois às 8 da noite. Então, de sexta tem 2 períodos de oração e de terça tem um período de manhã. Quem quiser e quem puder, esteja orando. Tá? A igreja está aberta nesses horários para a gente buscar a Deus em oração. Muitas pessoas têm participado, tem sido uma bênção. Amém, amados? Deus abençoe vocês, que Deus esteja no controle, mas não se esqueça da palavra que você ouviu hoje. Vamos prestar atenção, são coisas necessárias, irmãos. Principalmente quando está chegando esse grande dia. E a gente tem que estar preparado para encontrar o Senhor. Amém, amados? Então, é uma palavra para a gente sair daqui pensando o que é que estamos fazendo, como estamos agindo, como estamos vivendo a vida de Deus em nós. Deus abençoe em nome de Jesus.